Hoje nós vamos falar em história sobre o domínio espanhol, né, e as invasões holandesas. O domínio espanhol, né, o domínio da Espanha nas nossas terras aqui no Brasil. E também sobre as invasões holandesas. Lembra que a gente viu no conteúdo anterior sobre as invasões espanholas, né? As invasões francesas, desculpa, né? Que teve a primeira e segunda invasão francesa. Agora também a gente vai ver as invasões holandesas, né? Pela Holanda. Por que a Holanda invadiu também as nossas terras, né? Por 2 vezes. Então, gente, vamos aqui acompanhar, observar direitinho as partes que a tia destacou, onde vocês podem também estar destacando no seu livro, tá bom? Então, o que aconteceu? No ano de 1580, Dom Henrique era o rei de Portugal, né? E Dom Henrique morreu. E como nós sabemos, naquela época, o cargo, né, de administração de um determinado país, ele era passado de pai para filho. Hoje é diferente. Hoje nós vivemos um período de república, tá bom? A democracia. A república por quê? Durante 4 anos, por 4 anos, nós elegemos uma equipe responsável para administrar o nosso município, para administrar o nosso país, não é verdade? Que são as eleições, que é por meio do voto secreto e direto. A gente escolhe o prefeito, vice-prefeito, vereadores para administrar a nossa cidade. E da república nós vamos eleger o presidente da república, tá bom? Senadores e deputados. Então, é a república, nós vivemos a república. Democracia, porque nós, população, que escolhemos o nosso representante do nosso país ou da nossa cidade. Então, voltando aqui, naquela época não era assim, né? As pessoas, os representantes, né? Eles eram passados de pai para filho, isso obrigatoriamente. Tia, mas se ele não tivesse filho, passava para o sobrinho mais próximo, se não tivesse sobrinho, passava para o irmão mais próximo. Assim, ia passando de forma hierárquica, né, para o parente mais próximo da pessoa, tá bom? Então, por esse motivo, então, com a morte do rei de Portugal, isso em 1580, claro, se ele morreu, Portugal ficou sem ninguém para administrar, não é isso? E aí, o que acontece? A pessoa mais próxima para assumir, né, o trono de Portugal ficou quem? Filipe II, que era um sobrinho neto, né, de Dom Henrique. Então, Filipe II era ele que tinha que ficar. Só que o que acontece? Filipe II estava no trono na Espanha. Estava na administração da Espanha. E o que acontece? Por obrigatoriedade, Filipe II tinha que ficar também em Portugal. E aí, o que acontece, né? Ele ficou governando Espanha e Portugal por aproximadamente 60 anos. Isso de 1580 a 1640. Então, o domínio, né, ficou de Portugal, o espanhol, né, Dom Filipe II, desculpa, ficou administrando, né, a Espanha e também o quê? Portugal. E se ele ia administrar Portugal, logicamente, obviamente, também iria administrar o Novo Mundo, que no caso é o nosso Brasil. Então, veja bem, Filipe II ficou administrando Espanha, Brasil e Portugal. Isso de 1580 a 1640, tá bom? Então, eles ficaram. Nessa época, gente, olha, os portugueses, eles tinham um relacionamento bom com os holandeses. Então, eram amigos, né? Eram amigos. Só que o Brasil e Portugal agora, passando para o domínio da Espanha, a coisa mudou. Por que mudou? Porque, vejam bem, Espanha e Holanda eram amigas. Só que no ano de 1581, a Holanda se tornou independente. Quer dizer, ela não ia depender mais da Espanha. Então, quando fez isso, a Espanha ficou chateada. Então, elas ficaram inimigas. Não ficaram mais países amigos, elas ficaram inimigas. A Holanda se tornou independente, então ela foi viver com seus próprios pés, podemos dizer. E aí a Espanha ficou o quê? Chateada, porque antes a Holanda ficava sob o domínio da Espanha, né? Então agora a Espanha ficou só com o Brasil e Portugal, lógico. Então a Holanda ficou independente, entendam? Logo em seguida, o que acontece? Filipe II, que estava administrando Espanha e Brasil, chateado porque a Holanda tinha se tornado independente,
proibiu o comércio do açúcar na América com os holandeses. A Holanda era quem refinava o nosso açúcar aqui no Brasil. Então, Felipe II, porque estava chateado que a Holanda agora andava com seus próprios pés, a Holanda estava independente, pegou e proibiu, né, ela de refinar o nosso açúcar. Quando ele fez essa proibição do comércio daqui do Brasil com a Holanda, com os holandeses logicamente ficaram o quê? Chateados, né? Ficaram chateados. E aí, como eles ficaram chateados, eles declararam a primeira invasão, certo? Então, veio, né, as invasões holandesas, tá bom? Na Bahia e em Pernambuco, por conta dessa proibição, certo? Então, a primeira invasão holandesa, né, pela Holanda, aconteceu no ano de 1624 e foi até 1625, durou aproximadamente um ano. E foi no estado da Bahia, né, em Salvador, tá bom? Que aconteceu. Então, eles ficaram, né, claro, quando a Espanha cortou o comércio do açúcar, né, do Brasil, né, dos portugueses com a Holanda, obviamente eles já ficaram ligados. Eita, a Holanda vai ficar chateada, qualquer hora pode vir aqui invadir as nossas terras. E realmente foi o que aconteceu. Eles ficaram preparados alguns anos e tudo, e nada da Holanda vir. E aí, na hora que eles deram uma relaxadinha, o que acontece? A Holanda veio. E aí veio com muita garra mesmo. Então, 9 de maio de 1624, tá bom? 26 navios, observem, gente. 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, aqui no Novo Mundo, né? No nosso país, que hoje é o Brasil. E a resistência revelou-se insuficiente, quer dizer que aqui os portugueses não estavam mais preparados, esperando essa invasão holandesa, assim, com 26 navios. Então, eram muitas pessoas. Então, o bispo da cidade, naquela época, a questão católica era muito forte. Então, o bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, ele comandou, né, os moradores da cidade, pegou todo mundo, vamos, desesperadamente, e levou para o interior, né, do nosso Brasil, para as nossas terras, para dentro das matas, né? Enquanto isso, os holandeses, né, claro, conquistavam o Salvador. E aí, eles tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. Para você ver. Conseguiram ainda tomar 8 navios, né? E conseguiram incendiar 7 navios, para você ver. Então, aí se iniciou, né, essa primeira invasão francesa com esses conflitos. A esquadra, nessa época, ela era comandada por Jacob Willekeens, né? E eles transportavam armas, muitas pessoas, né? Marinheiros e aproximadamente, gente, 1.600 homens. Então, observem as partes destacadas e destaquem também no seu livro. E as tropas holandesas, elas eram comandadas por John van Dorst. Então, observe. Então, gente, para você ver, aproximadamente 1.600 homens, 26 navios. Então, eram muitas pessoas, certo? Que vieram para esta primeira invasão, né, holandesa. Depois, né, as forças portuguesas e brasileiras, elas não eram suficientes, como nós sabemos, não estavam preparadas para atacar, né, frontalmente os holandeses, para fazer com que os holandeses voltassem, né, para o seu país. Então, assim foi que foram organizadas guerrilhas para derrotar, né, esses holandeses, essas pessoas, por meio de emboscadas, né, e ataques surpresas. Os portugueses obtiveram bons resultados num ataque comandado por Francisco Padilha, John van Dorst, que havia sido nomeado governador da Bahia, morreu degolado. Então, a situação dos invasores era cada vez pior, porque as emboscadas praticamente os confinavam a Salvador, onde eles conseguiam ser abastecidos pelo mar. Então, gente, 1624, né, a invasão. Isso em 9 de maio. Já em março de 1625, né, com quase um ano praticamente, né, chegou um auxílio aqui pedido, a pedido da Espanha, né, a Espanha pediu, né, pelos portugueses, uma tropa de 52 navios, para você ver. E nesse navio tinha 30 espanhóis e 22 portugueses. Você vê. Comandadas por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13 mil
homens, né? Os ocupantes holandeses, então, vendo diante dessa situação, foram obrigados a desistir da luta. E aí, em 1º de maio de 1625, o governador holandês, né, ele rendeu-se. Mas você viu aí, né? Para ele render-se foi preciso o quê, gente? 52 navios, com 30 navios eram espanhóis e 22 navios eram portugueses. E contando que esses 52 navios continham aproximadamente 1.600 homens, né? Então, realmente, diante dessa situação, o governo holandês realmente rendeu-se. Quer dizer que se voltou novamente para a Holanda. Logo em seguida, gente, o que acontece? O açúcar da capitania de Pernambuco, nós sabemos que Pernambuco, lembram que foram as 2 capitanias que prosperaram, Pernambuco e São Vicente, devido à cultura de cana-de-açúcar, que estava em alta, eles conseguiram êxito, né, na plantação de cana-de-açúcar. Então, estava dando muito lucro. Por isso que hoje nós até vimos nossos conteúdos anteriores, que em Pernambuco, né, em Recife, temos muita questão do patrimônio histórico-cultural, casas, né, os imóveis que foram construídos nessa época colonial, né? Então, o lucro era muito grande. Então, como os holandeses, eles não podiam negociar com os portugueses, né, o açúcar por conta da Espanha, como a gente viu, a Holanda se tornou independente da Espanha, a Espanha ficou chateada, porque agora ela não dependia mais dela. Então, por esse motivo ainda, né, o Brasil não estava podendo comercializar o açúcar com a Holanda muito insatisfeita, porque queria continuar comercializando esse açúcar, e o açúcar estava em alta no mercado. Então, a Holanda novamente se organizou, e em 1630 veio a segunda invasão holandesa. Essa durou por mais tempo, gente. Foi em 1630 a 1654. E agora, onde? Em Pernambuco, tá bom? Recife, né, e Olinda, tá bom? Então, a ajuda dos indígenas, dos escravos, por meio de guerrilhas e emboscadas, né, conseguiram realmente combater esses invasores, tá bom, crianças? Então, vamos observando. Então, depois, crianças, veio da Holanda para governar as nossas terras aqui um alemão. Ele era da Alemanha, mas ele veio... Ele era alemão, mas ele veio mandado pela Holanda. João Maurício de Nassau, como você está vendo aí destacado. E durante o governo dele aqui em Recife, chamado, né, a cidade de Maurícia, tornou-se a capital do Brasil, né, como nós sabemos. Então, durante o governo dele, ele desenvolveu muito a capitania de Pernambuco. Foi uma pessoa que trouxe, né, muita evolução aqui para as nossas terras. E os fatos que mais marcaram o seu governo, queria também que vocês destacassem aí, né, foram esse aí que tá no quadrinho azul. Ele criou orfanatos e hospitais, tá bom? Orfanatos nós sabemos que é para as pessoas que são órfãos de pai, de mãe, que perdiam seus pais, justamente nos conflitos, nas guerras, tá bom? E hospitais. Depois investiu em artes e ciência. Isso, Maurício de Nassau, tá bom? Que é o nome dele, mais conhecido por Maurício de Nassau, mas o nome dele era João Maurício de Nassau. Depois ele permitiu o casamento misto entre diversas religiões, porque no início a pessoa só podia se casar com católico entre católicos. Depois surgiu a religião protestante, né? E aí não podiam se casar. Então, Maurício de Nassau fez o quê? Ele permitiu esse casamento misto, quer dizer que um evangélico podia se casar com um católico. E assim vice-versa. Permitiu também a liberdade religiosa, que apesar do domínio calvinista, porque antes a predominância era o catolicismo. Os padres jesuítas, vocês lembram? Eles que eram responsáveis para catequizar os índios, para falar de Deus. E todo mundo tinha que seguir o catolicismo. Então, agora não. Ele veio já trazendo um pouco de modernidade, né? Quer dizer o quê? A pessoa podia escolher se ia ficar com os evangélicos, com os protestantes ou com as pessoas católicas. Depois garantiu um bom preço para o açúcar, né, já que a gente produzia aqui. Estendeu o domínio holandês até o Ceará, tá bom? E Alagoas. Conquistou Luanda, né, principal fornecedor de escravos, também ele fez. Tudo isso aí foram as conquistas, né, do governo de João Maurício de Nassau. Então, a presença de Maurício de Nassau aqui no Nordeste, ela foi muito importante para a cultura brasileira, porque vieram da Europa, a mando dele, claro, muitas pessoas, né, de diversas especializações, como a gente pode estar vendo aqui abaixo também. Vieram pintores, tá bom? E os primeiros europeus, né, a retratar o mundo. Então, vieram pintores,
Vieram também a questão do astrônomo e naturalista George, né, Maxagraph, né, astrônomo. Vieram cartógrafos também, como a gente está vendo aí, e biógrafo, né. Então, vieram essas pessoas, né, que estavam surgindo no mundo, né, da ciência, da tecnologia. Então, vocês podem estar também destacando. Aqui nessa outra página, página 174, a gente tem aqui para vocês destacarem essa questão que durante o governo dele, né, em Olinda, Olinda foi reedificada e o Recife, né, embelezou-se com a construção dos palácios de Friburgo e de Boa Vista. Além de pontes, canais, né, de museus e um observatório astronômico. Então, Maurício de Nassau, ele contribui muito para o desenvolvimento aqui do nosso estado de Pernambuco, aqui na nossa região Nordeste. Então, ele conseguiu assinar também, gente, um tratado de paz com Portugal, né, que só foi possível com o fim da União Ibérica em 1640. Então, Holanda, ela começou com isso a cobrar juros altos sobre os empréstimos que havia feito aos donos dos engenhos. E aí, Nassau, ele discordava dessas doses que ele recebia da Holanda, então ele ficou insatisfeito. Então, no ano de 1644, ele recebeu outra ordem, né, para entregar o cargo de governador e voltar para a Europa, né? Já estava com bastante tempo aqui. Então, a partir daí, foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. E essa luta, claro, ela ficou conhecida como insurreição pernambucana, a luta entre os colonos pernambucanos, né, e holandeses. E juntos, portugueses e brasileiros, brancos, negros, índios, derrotaram os holandeses em 1654. Então, não esqueçam, a primeira invasão holandesa, ela aconteceu, durou apenas um ano em Salvador, né, na Bahia, no ano de 1624 a 1625, em maio. A segunda invasão ocorreu em Pernambuco, né, Olinda, Recife, em 1630 a 1654, já durou mais tempo, né, essa invasão. Então, esse conteúdo nós temos no nosso livrinho de história, tá bom? Na página 170, 175. Você leia, destaque as partes, né, que a tia destacou aí. Em seguida, faça atividade, página 176 e 177.